E se a busca pela sabedoria não fosse, assim, um ato frio, totalmente racional, mas sim um desejo apaixonado, quase erótico? É isso que a gente vai explorar. Vamos espreitar um dos jantares mais famosos da história para descobrir a ligação secreta entre o amor e a sabedoria. Tudo isso contado no Simpósio de Platão. Bem, vamos viajar no tempo, diretos para Atenas Antiga. O nosso dia nessa viagem é o Simpósio de Platão, um texto incrível que basicamente captura uma conversa importantíssima que rolou durante um jantar, uma festa que varou a noite toda. E a pergunta central da noite era esta, que parece simples, mas é super profunda. O que é o amor? Uma pergunta que, olha, mais de 2000 anos depois, continua a fascinar todo mundo, não é mesmo? Então, para a gente se situar, a festa acontece por volta de 415 a.C., na casa de um cara chamado Agatão. Ele era um dramaturgo e estava comemorando uma vitória importante. Ou seja, a gente está bem no centro da vida intelectual de Atenas. Só que essa não era uma festa qualquer, não. Os convidados, que ainda estavam se recuperando da bebedeira da noite anterior, tomam uma decisão um tanto quanto incomum. Em vez de beber até cair, eles vão se dedicar a um debate de ideias. E aí eles estabelecem as regras do jogo, por assim dizer. Cada um dos presentes vai ter que fazer um discurso em homenagem a Eros, o deus do amor e do desejo. Começa ali uma verdadeira competição de discursos. O que vem a seguir é simplesmente fascinante. É uma sequência de visões completamente diferentes sobre o amor e cada uma delas acaba refletindo a personalidade e, claro, a profissão de quem está falando. O mais interessante aqui é justamente o contraste. Pausânias, por exemplo, ele separa o amor em duas categorias. Uma que ele chama de vulgar, que é puramente física, e outra celestial, mais focada na alma, no intelecto. Já o Irishímaco, que era médico, vê o amor como uma força universal que organiza o cosmos inteiro, sabe? Desde o corpo humano até aos planetas. E aí, bem, aí vem a contribuição inesquecível de Aristófanes, o poeta cômico. Ele conta um mito. Diz que nós, humanos, éramos seres duplos, completos, sabe? Mas os deuses, com medo do nosso poder, nos dividiram ao meio. Então, o amor, para ele, é essa saudade, essa busca desesperada pela nossa outra metade, para a gente se sentir completo de novo. Uma ideia poderosíssima que ecoa até hoje. Mas, quando chega a vez de Sócrates falar, aí o tom da conversa muda completamente. Ele vai basicamente desafiar tudo o que foi dito até aquele momento. Pois é, depois de ouvir todos aqueles elogios, Sócrates, com aquela ironia de sempre, diz que os discursos foram muito bonitos, sim, mas não eram verdadeiros. Ele está prestes a virar a mesa da discussão inteira. E isso aqui é genial. Ilustra perfeitamente a abordagem dele. O homem que é famoso por dizer "só sei que nada sei", aqui abre uma exceção. Ele alega que, sim, existe uma única coisa sobre a qual ele tem conhecimento: a natureza do amor. E numa jogada de mestre, em vez de dizer que as ideias são dele, Sócrates atribui todo o seu conhecimento a uma figura misteriosa e muito sábia, uma sacerdotisa chamada Diótima. É através da voz dela que ele vai revelar uma visão totalmente nova sobre Rós. Então, o ponto central do que Diótima ensinou é este. Eros não é um deus como todo mundo pensava. Eros é algo que fica no meio, um daimon. Um tipo de espírito mensageiro que faz a ponte entre o mundo dos mortais e o dos deuses. Ele leva os nossos desejos para cima e traz as ordens divinas para baixo. E é exatamente aqui que a conversa sobre amor se transforma numa reflexão super profunda sobre o que é, afinal, a própria filosofia. A grande revelação, a grande sacada, é que a filosofia, assim como Eros, ocupa um lugar intermediário. Não é ter a sabedoria, mas também não é viver na pura ignorância. É o desejo, um desejo ardente pela sabedoria. Vamos pensar nisso por partes, ok? Primeiro, os deuses já são sábios, então eles não precisam filosofar. Segundo, quem é completamente ignorante nem se dá conta do que não sabe, então também não vai atrás de conhecimento. E terceiro, o filósofo. O filósofo é quem está no meio. Ele tem consciência da sua ignorância e, por causa disso, é movido por um desejo intenso, um eros, para alcançar a sabedoria. E a conclusão disso tudo é surpreendente.
O verdadeiro erótico, no sentido mais profundo da palavra, não é o amante de corpos, mas sim o filósofo, o amante da sabedoria. A filosofia, na sua essência, é um ato de desejo apaixonado pela verdade. Mas a noite ainda não acabou. E o que acontece em seguida mostra muito bem porque essa ideia não é só uma teoria abstrata, mas algo que tem consequências bem reais. Bem no auge da discussão filosófica, a porta se abre com um estrondo e entra Alcibíades, um general super carismático e polêmico, completamente bêbado. A chegada dele traz o caos, a paixão da vida real para dentro daquela discussão tão teórica. Quando convidam ele para fazer o seu discurso sobre Eros, Alcibíades se recusa. Ele diz que, em vez disso, vai fazer um elogio não ao conceito de amor, mas à pessoa que, para ele, é a encarnação do amor, o próprio Sócrates. O discurso de Alcibíades acaba pintando um retrato muito complexo de Sócrates. Ele o descreve como alguém com uma aparência estranha, mas com uma beleza interior que é divina. Alguém com uma virtude que ninguém consegue corromper e uma conversa que seduz a todos. Resumindo, Alcibíades descreve Sócrates como a personificação de Eros, aquele demónio intermediário que Diotima tinha falado. E aqui está o grande legado dessa noite. O simpósio nos mostra que a busca pela ciência, pela arte, pelo autoconhecimento, nada disso nasce de um cálculo frio. Nasce de um desejo profundo, de uma paixão, de um eros que nos empurra para ir além daquilo que a gente já sabe. E no final, fica uma reflexão. Se a filosofia é um desejo e o conhecimento é uma paixão, a pergunta que fica para cada um de nós é: qual é a sabedoria que a gente mais deseja alcançar?